Aqui no canal eu sempre falo para vocês que é muito complicado a relação de uma mulher estrangeira com um egípcio, porque ela não tem uma rede de apoio, acaba que ela não tem a família dela aqui, então se acontece algum babado, alguma coisa ali dentro da casa, ela não tem muito para onde correr, porque qualquer pessoa que ela for pedir socorro faz parte do ciclo de amigos de convivência do marido dela. E eu nunca tinha me deparado com isso numa egípcia. Sempre as egípcias têm família, tem pai, mãe, perderam um dos lados, o pai ou mãe, mas tem os irmãos, ou tem o tio, sempre tem alguém com um vínculo sanguíneo ali com essas pessoas, com essas mulheres. E aí ontem eu me deparei com uma mulher na casa da minha sogra, ela é filha da amiga da minha sogra. E essa moça, muitas e muitas vezes, eu indo na casa da minha sogra, eu e meu marido, a gente encontra com ela porque ela mora perto, ela mora vizinha, porta com a minha sogra. Então sabe aquela amizade de vizinho muito antigo do prédio? E a filha dela, acabou que, assim, eu não tenho uma amizade, mas assim, a gente conhece, oi, tudo bem? Fomos ao casamento dela, quando ela casou há uns anos e anos atrás. É uma relação, assim, distante da gente. Porém, a mãe dela, como eu falei, é muito amiga da minha sogra. Eis que ontem estamos indo na casa da minha sogra para levar uns docinhos para ela que ela tinha pedido, e a gente se depara com essa moça e a mãe dela sentadas na casa da minha sogra. E a menina estava em prantos e sabe quando você chora muito, tá com a cara inchada de tanto chorar, o rosto vermelho? Ela estava assim, ela usa lenço, ela estava com uma cara de muito sofrimento, abatida, estava assim muito magra comparando agora com a última vez que eu a vi. Eu ia perguntar, tá tudo bem com você? Minha sogra fez assim, sabe? Ela percebeu a minha linguagem corporal, já fez assim um gesto com o rosto que eu já percebi que era pra eu ficar quieta. Eu sentei, meu marido foi, botou os docinhos na geladeira, eles ficaram conversando, ele e a minha sogra lá na cozinha, enquanto botava as coisinhas nos lugares. E aí minha sogra preparou o chá e eu sentada com aquele quilo de silêncio entre eu e a menina sentada quieta, nem olhava na minha cara. Coisa que não é do feitio dela, porque ela sempre foi uma menina muito simpática. Sabe aquelas pessoas alegres, sempre com um sorriso no rosto? Ela nem me olhava. Aí eu sentindo aquela tonelada de silêncio perto de mim, a mãe dessa moça estava sentada assim do lado dela, né, do lado da menina, da filha dela. Sabe quando a pessoa está sentada assim, cabeça baixa, olhando para o chão, estalando os dedos, e eu assim completamente incomodada, eu levantei, fui pra cozinha. Fui pra cozinha porque eles estavam botando os docinhos na geladeira, eu falei, vou ajudar, né? Cheguei lá, a cozinha é bem pequena da minha sogra, e aí eu chego assim, falo, deixa eu ajudar vocês, Meg, vai você sentar lá na sala? Aí a minha sogra falou assim, não, vai você ficar lá com as visitas. Aí eu falei baixinho, né, cochichando. Falei, mas elas nem estão falando comigo. Ela falou assim, ela fez assim, Malish, não tem problema, senta com elas lá. Aí eu sentei, aí eu virei pra mãe da moça, né? Eu falei, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela, ai minha filha, olha, muita coisa tá acontecendo. E não, nós não estamos bem. Nós não estamos felizes, a gente tá, dá pra ver pra nossa cara que a gente não tá bem. Aí eu fiquei assim, tem alguma coisa que eu possa ajudar, né? Eu falei pra ela e ela falou assim, não, ninguém, só Deus mesmo. E aí ficou de novo aquela tonelada de silêncio e tudo isso que eu tô contando pra vocês não demorou mais que 5 minutos. Até que a minha sogra e meu marido veio pra sala. Meu marido sentou do meu lado, minha sogra sentou ali de frente para as duas, lanchamos ali, né? Obviamente que não, eu não comi nada, eu só tomei o café porque eu não como doce, vocês já sabem. E aí todo mundo comeu até que elas foram embora. Quando elas foram embora, o Fifi fofoqueira, né, meu marido, já na hora falou, mãe, o que aconteceu? Morreu alguém? Aí a minha sogra falou, não, lembra dela, da fulana de tal, dessa menina? Aí ele falou, claro, lembro, obviamente que eu lembro, a gente foi no casamento dela. Ela falou, pois é, ela separou do marido. Ele falou, eu sei, já faz um tempo. Ela falou, pois é, mas agora tá dando problema. O cara começou a dar defeito. E agora ele tá querendo pegar a guarda dos filhos. E ela tá sofrendo com isso. Obviamente, né, gente, eu perguntei, porque aqui no Egito, até onde eu sei, sempre eles dão a guarda do filho para a mãe. Sempre a mãe fica com os filhos. E os filhos dela não são tão pequenos. Aí eu falei, né, eu perguntei, eu falei, mas a guarda não fica com a mãe sempre, a não ser que a mãe tenha feito algum erro muito grande, ou seja, uma pessoa que não possa criar, não tenha condição de criar os filhos? Ela falou, pois é, mas acontece que ele tem muito dinheiro. E aí ela começou a contar a história do início, como foi a separação deles até o momento desse suplício que essa moça está passando. Eles casaram, felizes da vida, viveram durante anos ali, muito felizes. Ele dava de tudo para ela de tudo para ele. E ela é formada em odonto, ela é dentista, ela seria, né? Só que ela abdicou da carreira para poder dar apoio a ele e ficar com as crianças, cuidando da casa, enquanto ele estudava, fazia as coisas dele e ia crescendo dentro da empresa. E ele trabalha como engenheiro civil dentro de uma empresa que é uma empresa egípcia mesmo. Ele foi subindo de cargo, foi subindo, a vida deles foi melhorando, começou a ganhar muito dinheiro, até que ele vai e conhece uma outra pessoa dentro da própria empresa.
conhece uma mulher e aí vira para a esposa dele e fala, olha, foi assim mesmo, ele virou para ela e falou, eu conheci uma pessoa e estou mexido e eu não vou conseguir não casar com ela, eu preciso casar com ela, então eu estou aqui te comunicando que eu vou me casar de novo. Obviamente essa moça, uma moça moderna, estudada, criada, muito bem criada pelos pais, vira e fala assim, não, eu não vou querer saber de você casar com outra mulher, de jeito nenhum, esquece. Aí ele falou, então eu vou separar de você. E aí ela falou assim, como assim? Você, só pelo fato de eu não aceitar você casar com outra pessoa, você vai jogar fora no lixo esses anos todos que a gente passou junto, os nossos filhos. Ele falou, não, os nossos filhos eu não estou deixando de lado, estou deixando de lado você. Eu já não te amo mais, estou interessado em outra pessoa. E eu estou querendo te dar do melhor, que é você ter o seu marido e ter a sua casa. Você não quer me ajudar, então você também não quer ser ajudada. Então é isso que eu vou fazer. Então você está separada a partir de agora. Obviamente que ela começou a chorar, desesperada, ligou para a mãe dela. Detalhe aqui da situação. A mãe dela é viúva e ela não tem irmãos, ela é filha única. Sabe aquelas famílias que são famílias pequenas? Obviamente que isso daqui, quando a minha sogra começou a contar essa história, ela já veio em cima de mim também e obviamente me deu uma carteirada porque eu não tive filhos até hoje e meu marido está sendo prejudicado. E aí eu já vou contar para vocês essa parte, vou deixar um pouquinho mais para o final do vídeo. Primeiro eu vou acabar com a história dessa moça aqui. Ela, por não ter pai, por não ter irmãos, nenhum homem presente na família, quem ligou para o marido dela? A mãe dela. A mãe dela foi tomar satisfação. Como assim? Você quer casar de novo e quer largar da minha filha? Não existe mais isso. Esse negócio de casar com duas mulheres, ter duas, três famílias, isso daí é coisa do passado. Não existe mais isso nos dias de hoje. Ele falou, não, existe sim, porque eu tenho vários amigos, eu tenho vários subalternos que são casados duas, três vezes e tá tudo bem. Vive bem com todas as mulheres. Eu gosto da sua filha, mas eu estou amando, estou apaixonado por uma outra mulher. E eu não posso deixar passar, deixar de viver isso. Eu sou um cara jovem. Eu tenho direito a outra família perante a Deus. Aí deu a carteirada da religião, né? Porque para quem não sabe, quem é muçulmano, o homem, ele tem direito a ter 4 mulheres. Ele pode casar 4 vezes. Então, ele tem que ser casado 4 vezes com a autorização da primeira esposa. Obviamente que ninguém faz isso que ele fez. A maioria dos casos que eu já vi até hoje de caras que casaram de novo, eles nem falam para a primeira mulher, tá? Eles vão lá e casam porque dá o jeitinho. Sabe aquela coisa que a gente chama de jeitinho brasileiro? Aqui tem um jeitinho egípcio para isso também. Mas assim, oficial, real, ele tem que ter autorização da esposa. O que ele fez? Separou dela, começou a dar pensão. Detalhe, a pensão alimentícia dos filhos foi decretada a partir do salário que ele ganhava na época, de quando eles se separaram. Ela chorou, sofreu, viveu o luto do casamento dela, vida que segue. Ele pagava as despesas do filho e ela foi seguindo a vida e foi acostumando com a situação até que um dia, obviamente, ela esqueceu dele, ela esqueceu, deixou de amar, vamos dizer assim. E ela, separada oficialmente, vivendo a vida dela dentro do trabalho dela, porque aí ela começou a trabalhar. Ela conhece um rapaz e o rapaz pede a mão dela em casamento. Ela vai e fala para ele, olha, eu não tenho pai, mas você pode falar com a minha mãe. Levou ela o rapaz até a casa da mãe, sentou com a mãe dela e ela, infelizmente, família muito pequena. A mãe dela conversou com o cara, achou o cara super de boa, o cara começou a frequentar a casa da mãe dela junto com ela ali durante alguns meses e a mãe dela falou para ela, falou, olha, ele é um rapaz especial, um rapaz muito bom, parece gostar muito de você e dos seus filhos, porque obviamente ela apresentou para os filhos. Só que os filhos, principalmente o moleque, né, o filho homem, não ficou feliz com essa situação. Minha mãe vai casar de novo, foi lá e pá, cantou a bola pro pai dele. A partir daqui a vida dessa moça virou um inferno, porque aí neste momento da relação, ali nesse momento já passaram-se anos que eles estavam separados e vida que segue, mas obviamente como ele pagava as contas dos meninos e dava uma pensão, ela meio que vivia do dinheiro desse cara, ele hoje já estava ganhando muito mais dinheiro, carro importado de luxo, vivendo num condomínio de alto luxo e ainda casado com aquela moça pela qual ele deixou a primeira esposa. Ele se incomodou, falou, como assim a fulana vai casar de novo e botar um homem dentro da casa junto com a minha filha lá dentro? Nananina não, vou pedir a guarda dos meus filhos, porque a minha filha não vai morar com um homem que não seja pai dela. E aí começou a infernizar a vida dessa moça e aí a gente chega nesse momento atual que foi esse dia que eu encontrei na casa lá da minha sogra. Ele começou a perseguir essa moça,
a enfrentar ela na rua, perseguir ela nos lugares e parava. Ele falava assim, como assim você tá doida? Você vai casar sendo que você tem uma filha? Aí ela falou, não, mas eu tenho uma filha, mas a nossa filha ela já é grandinha, ela não vai embora, ela vai ficar comigo e ele é um rapaz muito bom, você precisa conhecer. E ele fala, de jeito nenhum, eu jamais vou aceitar um homem dentro da casa com os meus filhos. Porque muita gente maldosa existe nesse mundo. E eu não conheço esse cara. Você está me falando que ele é bom, mas eu não conheço. Ele vai estar casado com você, ele vai estar ali dentro da casa vivendo como pai dos meus filhos. Meus filhos não vão ser criados por outro homem. E aí ele falou, eu vou pedir a guarda. E aí ela começou a ficar desesperada. Ela falou, você não tem esse direito, você não pode fazer isso. E aí, obviamente, abriram, né, um processo de petição ali da guarda das crianças. Na primeira vez, ele não ganhou. Porque a moça, como eu falei para vocês, uma moça idônea, uma moça que não tem nada que faça a justiça tirar os filhos dela, porque ela é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que, porque fazer isso eles fazem uma investigação, né? Tanto a acusação quanto a defesa, vocês sabem como é que funciona. Então, aqui também não é diferente. Vai o advogado lá que está do lado do cara que está fazendo esse processo, do ex-marido, ele vai procurar qualquer rabo preso dessa moça para poder jogar dentro do processo e ela perder a guarda dos filhos. E a guarda continuou compartilhada como já era, as crianças ficam com ela durante a semana e final de semana, que seria o sexta e o sábado, na casa do pai. A guarda continuou do mesmo jeito, o juiz decidiu que ele não tinha nada contra a moça, ele não tinha por que tirar os filhos dela, então continuou o que estava já. A guarda compartilhada. E ainda por cima, ela fez o quê? Junto com os advogados dela, eles pediram uma revisão da pensão alimentícia, porque quando foi feita, como eu falei no comecinho para vocês, lá atrás ele ganhava X e atualmente ele ganhava XX. A escola das crianças também já custava XX, porque durante os anos o dólar, essa variação da economia egípcia, e ela falou que ela já estava assim, botando muito dinheiro do bolso dela, ela ganhava menos do que ele. E aí o juiz dá a causa para ela também. Faz uma revisão da pensão alimentícia e dobra o preço. E aí ele ficou desunerado de loucura, ficou pé da vida. A partir desse momento, o que ele faz? Ele volta a persegui-la e começa a partir para o físico com ela. Além do verbal, ele vai para o físico. É quando ela vai na delegacia, dá a parte dele, e aí o delegado faz aquela, eu sempre esqueço o nome, ele não pode se aproximar até 300 metros dela, ele não pode chegar perto dela. Os filhos, quando ele for buscar, ele espera embaixo, ela desce os filhos do apartamento, né? Os filhos vão e encontra ele. Não pode mais nem subir e bater na porta como ele fazia antes. E aí ele fica doido com isso, obviamente vai para os advogados, mas não consegue tirar essa restrição ali dele não poder se aproximar dela. É quando ele quebra a restrição, pega ela num lugar ali, ela saindo de um café que ela estava com as amigas, ele joga ela dentro do carro dele, ele dá uma volta enorme com ela no carro, correndo muito e gritando com ela, falando, se você casar de novo, você vai de arrasta para cima. E você não vai, as pessoas não vão nem conseguir sentir a sua falta, porque eu vou dar arrasta para cima em você e na sua mãe. Como você não tem ninguém, ninguém vai sentir sua falta. E eu vou falar para os seus filhos que você viajou, foi para os Estados Unidos com o cara, e que você abandonou seus filhos. Gente, aí a menina fica desesperada, obviamente, pensando nela e na mãe dela. Ela falou até que nela, ela tudo bem, mas a mãe dela, botar a mãe dela no meio, aí ela já ficou desesperada. O que ela fez? Ela terminou com o rapaz, com o noivo. E não contou para ele, porque se ela contasse, ela tem certeza que o rapaz, né, o pretendente dela, o atual noivo, iria tomar satisfação com o ex-marido, pai dos filhos dela. E ao mesmo tempo, ela falando para minha sogra que elas estavam numa sinuca de bico, porque elas jamais iriam se perdoar se o noivo dela fizesse algo contra ao pai dos filhos dela. Que os filhos dela, se descobrissem, jamais iriam perdoar. Porque ele também, dentro dessa ameaça, ele falou, você vai separar do cara e você vai na corte falar que você não quer, que você abre mão da guarda dos filhos. Ela não fez nada, não foi da parte dele, não fez nada. Depois disso, que elas foram embora, a minha sogra contou tudo isso pra gente. No dia que elas estavam na casa da minha sogra, ontem no caso, foi quando elas estavam desabafando, perguntando pra minha sogra a opinião da minha sogra, que é uma mulher mais vivida, mais experiente, mais, né, sangue no zóio.
A minha sogra virou e falou assim, vocês têm que sair daqui agora, ligar para o seu advogado, fazer uma denúncia e ligar para o seu pretendente e contar para ele sim o que aconteceu. Se ele é um rapaz bom, especial, educado, formado, ele não é um cara tacanho, ele vai entender. E ele vai te ajudar, vai ser um suporte do seu lado, porque agora você precisa de homens do seu lado. Porque num caso desse, a sua mãe, que é uma senhora, uma pessoa debilitada, ela não vai conseguir ficar do seu lado. Você precisa de alguém com força física do seu lado. E você precisa casar sim, porque você vai ser protegida sendo casada. Porque aqui, gente, é o seguinte, ela por não ter pai, não ter tios, não ter homens, é o que está acontecendo, ele vai para cima dela. Eu já falei para vocês em vários vídeos aqui do canal que o problema de uma gringa, né, de uma estrangeira, seja de qualquer nacionalidade, casar dentro do mundo árabe, ou não só no mundo árabe, até eu já vi várias histórias em outros canais, e mulheres que pelo mundo afora. Você está sozinha dentro do país, você não tem uma rede de apoio. Então, quando você pega um doido, né? Ou, de repente, que é o cara desse marido aqui, ele não era um doido, mas ele do nada, ele enlouqueceu. Então, quando o capeta entra na cabeça do cara e ele começa a fazer coisas erradas, você precisa, sim, de ter homens para poder dar uma parada ali, porque força física, uma mulher não consegue, ainda mais ela, gente, que ela é uma menina pequenininha, tipo eu, até um pouco mais magra do que eu e baixinha, sabe, super minhonzinha. E o cara, pelo que a gente já viu, ele é um cara não tão grande como o meu marido, mas é um cara grandão, comparado com ela, entendeu? Então, é muita covardia, muita covardia. Aí, obviamente, devido a toda essa história, eu chocada, eu assim, a minha sogra vira e fala assim, tá vendo por que tem que ter filhos? Porque se ela tivesse, a mãe dela tivesse tido mais filhos, ela hoje teria irmão, ou irmãs, ou os cunhados, ela teria mais pessoas como rede de apoio, não só a coitada da mãe dela, que já é uma velha que está doente, uma velhinha, mais velhinha do que eu. Até brinquei, falei, ela é mais velhinha que a senhora, porque eu sei que as duas têm a mesma idade, né? A minha sogra falou assim, ela é mais velha do que eu, sim, e ela não tem irmãos, porque é uma família pequena, sabe? A mãe só é filha única. A menina é filha única, então não tem uma rede, sabe? E aí, obviamente, ela começou a falar, você tem que ter filhos, você tem que não sei o quê, você tem que... Eu falei, já passei da hora de ter filhos, né? E aí acabou sobrando, foi para mim. Mas vocês estão vendo como é que funciona a situação? É sempre a mulher sozinha, né? E parece, pelo que a gente sabe do histórico desse ex-marido, ele sempre foi um cara de ouro, um cara brilhante, um cara bondoso. Aí eu cheguei numa conclusão, né? Que não é só pelo fato de uma mulher ser estrangeira e estar sozinha. Não, ela sendo egípcia, conhecendo, né, toda a cultura, os costumes, não sei o quê. O cara dela, o ex-marido dela, simplesmente enlouqueceu. Porque ele passou de um cara bonzinho, um cara super prestativo, amigo, virou esse capeta, né? Virou esse doido que fez tudo isso, né? Tanto psicologicamente como fisicamente. Claro que ele não chegou a machucá-la, mas, gente, não importa, né? Porque assim, um safanão que você dá brigando ali no momento de uma briga com uma pessoa, aquele safanão, pelo menos eu que já tomei um safanão assim, brincando com as minhas irmãs, e a gente brincando assim, criança, eu lembro que a minha irmã do meio, às vezes ela me dava uns safanões assim, sabe? Eu tomava um susto, eu ficava dias chateada, ai, porque a minha irmã me deu um safanão, me deu um empurrão, ela, sabe, ficava uma coisa assim. Tudo bem que a gente era criança, as coisas têm outro peso, mas eu acredito que se eu tomasse um safanão de um ex-marido, eu ia ficar amedrontada, apavorada, porque marido também, mas assim, o cara já nem vive mais com ela. E fazer isso, sabe, parar nos lugares e perseguir gente. Eu até falei assim, nossa, isso daí daria uma série na Netflix. Aí a minha sogra virou para mim e falou, você não assistiu a novela da fulana de tal, que é uma atriz aí famosa? Eu falei, não. Ela falou, a história é super parecida com essa, só que lá é pior ainda. Ela falou, isso aqui, meu amor, acontece sempre, acontece com muita normalidade. Aí eu falei, mas é porque ela é sozinha. Ela falou, não, isso sim, dá mais propensão porque ela é sozinha, filha única, a mãe é filha única, ela não tem uma rede de apoio. Mas isso acontece com muitas mulheres, não é só uma pessoa que é sozinha. Então, é aquela coisa, né? No Brasil acontece, no mundo acontece. Infelizmente, ainda nós somos, né? Nós mulheres ainda somos alvo de homens patéticos,
como esse. Bom, eu resolvi contar essa história aqui porque eu sempre falo da mulher estrangeira casada com um gringo, que isso acontece, mas tive aqui um exemplo que uma mulher egípcia também passa por isso, né? É que eu nunca realmente parei para pensar que existem mulheres egípcias que não têm homens da família, que já, sabe, é órfão de pai, não tem irmão, e essa moça, como ela nunca teve problema, eu sei que o pai dela era falecido, mas eu não sabia que ela não tinha irmão, que ela nunca perguntei, porque ela não é minha amiga, então eu não tenho, sabe, muita coisa. Quando a gente foi no casamento dela, eu vi bastante gente, não foi num casamento gigante, foi dentro de casa, não foi uma coisa gigante. Eu até falei para minha sogra, mas no casamento dela tinha tanta gente, ela falou tudo da família dele, tudo da família dele. E amigos do trabalho, do trabalho dele, de quando eles eram solteiros na faculdade, essas coisas tudo aí. Eu falei, nossa, porque era bastante gente, mas gente, era dentro de um apartamento, né? Também eu não sou muita referência para falar quantas pessoas tinham ali, que vocês sabem que eu tenho problema com o número, né? Então, mas eu achei que tinha parente dela também. Ela falou, a minha sogra falou, não, você viu errado. Você viu pessoas ali, nem era tanta gente assim, mas tudo do lado dele. Tinha 2 ou 3 pessoas do lado dela. Fiquei assim, falei, gente, olha só que louco, né? Uma egípcia dentro do país dela e não tem família, né? Isso é muito doido. Bom, mas enfim. Bom, meus amores, então essa foi a história de hoje. Não é uma história feliz, né? Vamos ver o desfecho aí mais pra frente, se tiver algum desfecho. Eu conto pra vocês numa live, tá bom? Então, ó, um beijo bem no meio do seu coração. Não esquece que eu te amo e ó, fui.